À medida que subiam a rua estreita, as lembranças de Rogério começaram a se tornar nebulosas. O último fragmento de memória vívida que tinha era de Débora sugerindo que fossem a outra discoteca nas proximidades. O próximo flash de lembrança era acordar sobre o corpo de Débora, já sem vida, uma imagem chocante que ficaria gravada em sua mente. Maurício, o advogado, interrompeu a narrativa. Senhor Rogério, sua história apresenta várias lacunas. Não consegue precisar quando chegaram ao próximo local, tampouco explicar por que seu DNA estava presente no corpo das vítimas. Não é capaz de sugerir nenhum outro suspeito além de você. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Rogério, com sua postura inquieta e olhar ansioso, estava no tribunal, onde a tensão pairava no ar. Sua expressão denotava apreensão enquanto seus olhos percorriam as diversas pessoas reunidas na sala, cada uma com suas expectativas e emoções à flor da pele. À medida que seu olhar se cruzava com o dos familiares das vítimas, ele captava o ressentimento amargo e o ódio que era lançado em sua direção. As lágrimas escorriam dos olhos dos parentes das vítimas, alimentando a aura de acusação que pairava sobre ele. Enquanto ele sentia o peso dos olhares acusatórios, uma compreensão amarga invadia sua mente. Se os papéis fossem invertidos, se ele estivesse no lugar deles, provavelmente também nutriria um grande rancor por si mesmo. No entanto, ele estava determinado a não se deixar distrair por essas emoções avassaladoras. Apesar de todo o rancor e hostilidade presentes na sala, ele sabia que aquele não era o momento para permitir que sua mente vagasse. A ocasião era mais do que crucial, era uma oportunidade que ele não poderia desperdiçar. Uma audiência estava em andamento, uma audiência que revivia e examinava minuciosamente o caso que o havia levado à condenação. A recente descoberta de novas evidências, evidências que poderiam finalmente lançar luz sobre sua alegação de inocência, era o motor impulsionador por trás dessa nova etapa no processo judicial. Seu cérebro estava em constante turbilhão, um emaranhado de pensamentos e memórias, enquanto ele tentava unir os fragmentos dispersos de sua história em uma narrativa coesa. Até aquele momento, ele havia vivido 2 anos enclausurado, atrás das grades. Sua liberdade era limitada pelas paredes frias e sombrias da prisão. Agora, mais do que nunca, ele ansiava por voltar ao mundo exterior, respirar o ar fresco e sentir o sol tocar sua pele novamente. As paredes da prisão haviam testemunhado sua espera ansiosa por esse momento, e agora, com uma chance de reverter sua situação, ele estava determinado a aproveitar cada oportunidade. Quando os passos do seu novo advogado ecoaram na sala, o coração de Rogério disparou com expectativa e uma pontada de ansiedade. Ele esperava alguém que fosse incansável em sua defesa, alguém que lutasse arduamente para provar sua inocência. No entanto, o que encontrou foi uma desilusão profunda. A figura que se apresentou diante dele parecia indiferente, distante. Não havia calor em seu olhar, nenhuma faísca de empatia. O advogado simplesmente colocou sua pasta sobre a mesa, um gesto quase mecânico, e com um tom de voz cansado, pronunciou as palavras que ecoaram como uma sentença. A doutora Carmen Albuquerque está ocupada. Ela progrediu bastante desde que você foi preso. Agora é uma advogada bem-sucedida em um escritório renomado. Compreenda que não tem tempo para se envolver em casos triviais que não nos levarão a lugar algum. As palavras do advogado ecoaram como um soco no estômago de Rogério. A esperança que ele havia nutrido de encontrar um defensor apaixonado por sua causa foi cruelmente esmagada pela realidade fria e implacável. Seu olhar se fixou na figura diante dele, com um turbilhão de emoções batalhando dentro dele. A decepção misturada ao orgulho ferido se refletia em sua expressão, delineando o conflito interior que fervilhava dentro dele. Maurício Oliveira, esse era o nome do advogado que agora o representava. A ironia da situação não passou despercebida por Rogério. Aquele que ele considerava ter falhado em buscar sua inocência agora estava em uma posição que mais parecia querer que ele admitisse a culpa logo, agindo mais como um promotor. Era uma reviravolta que ele não conseguia engolir facilmente. A incredulidade rugia em seu interior, uma tempestade de pensamentos que ameaçava romper sua fachada de serenidade. As palavras do advogado ecoaram em sua mente, deixando uma marca indelével. Com um olhar cético, Maurício sentou-se, preparando-se para a batalha que estava por vir. Ele olhou diretamente nos olhos de Rogério, seu olhar intenso e perscrutador. E então, em um tom que não admitia ilusões, ele começou a explicar a situação. Senhor Rogério,
é crucial que você compreenda a sua situação. A reabertura deste caso devido às novas evidências não significa, de forma alguma, que sua inocência tenha sido comprovada. Apenas lhe é concedida a oportunidade de apresentar sua versão novamente ao tribunal e permitir que eles determinem a verdade com base nas evidências apresentadas. As palavras de Maurício ressoaram no ar, despidas de qualquer ilusão ou promessa vazia. Diante dessa realidade nua e crua, Rogério sentou-se, sua expressão séria refletindo uma determinação silenciosa. Ele estava disposto a enfrentar o que fosse necessário para provar sua inocência, mesmo que isso significasse reviver os eventos dolorosos do passado. Sua resposta foi simples e direta. Isso é suficiente para mim. Desta vez, terão que me conceder a inocência. Com essas palavras, ele estabeleceu um compromisso consigo mesmo. Ele estava disposto a lutar, a enfrentar qualquer desafio que se apresentasse. A determinação era visível em sua postura, em seu olhar firme. Maurício, então, mergulhou em sua pasta, extraindo documentos e imagens que lançavam uma sombra sombria sobre a sala. As fotos gráficas de duas jovens falecidas, que em vida haviam sido suas amigas próximas, agora representavam um passado terrível que ele estava determinado a desvendar. O advogado estava decidido a traçar cada detalhe, a reconstruir cada acontecimento e a expor a verdade, não importando o quão dolorosa fosse. Naquele dia, Rogério acordou com um desejo profundo de evitar relembrar os momentos angustiantes que marcavam uma das noites mais terríveis de sua vida. Sentia que, mesmo após sair da prisão, nada poderia ser tão terrível como os instantes de horror que teve que testemunhar naquela ocasião. A lembrança das cenas de terror e desespero permaneciam gravadas em sua mente, e ele questionava se seria capaz de superar aqueles traumas. Débora e Valéria, as duas mulheres que eram suas melhores amigas e confidentes, ofereciam-lhe apoio inabalável em meio a essa tormenta emocional. A conexão profunda que compartilhavam era uma fonte de conforto, uma âncora em um mar de turbulências. Desde a infância, eles construíram laços tão intensos que transcendiam a simples amizade, eram verdadeiros irmãos de alma. A peculiaridade de Rogério era um aspecto que o acompanhava desde sempre, muito antes dessa noite fatídica. Ele nunca sentiu atração sentimental ou física por qualquer pessoa, fosse homem ou mulher. Essa característica, muitas vezes incompreendida, fora completamente ignorada pelas autoridades policiais e pelo tribunal, que se concentraram em outros aspectos do caso. Às vésperas do acontecimento trágico, enquanto Rogério refletia sobre seus dilemas internos, o telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Débora, sua amiga leal e incansável, que o convidava a se juntar a elas na boate. Ele estava em casa, de pijama, tentando desconectar-se do turbilhão emocional que o atormentava. O trabalho havia sido extenuante naquele dia, e a exaustão era evidente em seu rosto e corpo cansado. Entre suspiros, Rogério respondeu que não estava com disposição para sair, que preferia evitar a agitação da boate e a ressaca inevitável no dia seguinte. Mas Débora, determinada como sempre, não aceitou sua negativa. Ela sabia da importância de fazer Rogério sair de casa, de desconectar-se um pouco do ciclo de trabalho e preocupações. A proposta dela era simples. Uma noite de diversão para aliviar a tensão que o corroía. Diante da insistência de Débora, Rogério percebeu que talvez fosse a hora de ceder. Ele considerou que um pouco de movimento e distração poderiam ser benéficos para sua mente cansada. No entanto, o estresse e a falta de energia eram obstáculos reais, e ele não conseguia evitar a hesitação. Após a ligação, Rogério esticou o braço para pegar o cobertor, cobrindo-se completamente enquanto ponderava sobre a decisão que estava prestes a tomar. Ele sabia que Débora podia ser persuasiva quando tinha algo em mente, e isso o fazia sorrir, apesar de suas próprias resistências. Enquanto continuava imerso em seus pensamentos, o som do timbre da porta cortou o silêncio do ambiente. Era um som que ele não podia ignorar, especialmente sabendo que suas melhores amigas estavam do outro lado. Ele se preparou para o inevitável turbilhão de entusiasmo e alegria que invadiria sua casa assim que abrisse a porta. Ao se deparar com Débora e Valéria, suas amigas fiéis e incansáveis, ele pôde sentir o calor do afeto e da preocupação que emanava delas. Débora, cheia de energia e ansiosa para tirar Rogério de sua zona de conforto, estava perplexa ao vê-lo de pijama e sem preparativos para sair. Ela não escondeu sua desaprovação, expressando-a com um olhar de surpresa e divertida exasperação. Com uma preguiça tangível, mas também uma pitada de humor, Rogério dirigiu-se à porta. Ele estava prestes a receber uma dose de motivação e empolgação que ele sabia ser tão característica de Débora.
No entanto, seu próprio cansaço e reticência não o abandonavam completamente, fazendo sentir um conflito interno entre o desejo de relaxar e a possibilidade de se divertir. A voz de Valéria, calma e reconfortante, cortou o ar com sua mensagem de preocupação. Ela cumprimentou seu velho amigo com um abraço apertado, transmitindo a sensação de segurança que sempre oferecia. Acompanhando o abraço, veio a observação sincera de Valéria, que ecoava as inquietações das duas amigas. Rogério abraçou suas amigas, sentindo-se grato por ter pessoas tão preocupadas e comprometidas ao seu lado. Ele percebeu que, apesar de suas próprias resistências e hesitações, a presença delas o fazia reconsiderar a importância de momentos de descontração e alegria em sua vida. Entre risadas e brincadeiras, eles entraram no quarto, onde a bagunça certamente ocorreria, enquanto procuravam algo apropriado para vestir. Essa era uma cena familiar, um reflexo das muitas vezes que compartilharam momentos semelhantes no passado. No meio da arrumação, Rogério trouxe à tona uma preocupação diferente. Lucas. Ele havia estado ausente da vida deles desde o término do relacionamento, e a curiosidade misturada com um toque de mágoa o levou a perguntar se Débora tinha ouvido alguma notícia sobre ele. As palavras de Débora trouxeram à tona uma série de emoções conflitantes. Ela reconheceu que não sabia nada sobre Lucas desde o término e que preferia assim. As mensagens dele não cessavam, mas a mágoa e o desgosto tinham afastado qualquer desejo de saber mais sobre ele. A paixão anterior tinha se transformado em uma lição sobre a importância de proteger o próprio coração. Dessa forma, as palavras de Débora encerraram o círculo de preocupações e conversas daquela noite. Cada detalhe, cada pensamento compartilhado, contribuiu para o tecido complexo da amizade entre eles. Em meio a desafios pessoais e situações difíceis, eles se apoiavam mutuamente, uma rede de apoio que fortalecia os laços que os uniam. Valéria expressou seu descontentamento em tom repreensivo, experimentando diversas camisas sobre seu amigo. Era inegável, aquele jovem tinha sua peculiaridade. Esse cara era realmente estranho. Ele sempre parecia determinado a garantir que nunca sairíamos sozinhas, e sua persistência em decidir nossos destinos era notável, reclamou Valéria, fingindo-se ofendida. Peço desculpas por ter causado tantos incômodos com o meu relacionamento, disse ela num tom de brincadeira, tentando amenizar o clima. Mas isso já está no passado. Agora, sou eu quem está no comando das nossas aventuras. Os três amigos continuaram rindo e atualizando uns aos outros sobre suas vidas, preparando-se para a noite que os aguardava ao saírem em direção à discoteca. Rogério recordava vividamente o local lotado de gente. A pista de dança fervilhava com pessoas dançando ao som da música contagiante, cantando em coro e celebrando com bebidas nas mãos. Ele se sentia inicialmente desconfortável com a multidão e agitação, mas o entusiasmo de suas amigas por compartilhar bebidas, dançar e celebrar rapidamente o envolveu. As coisas que geralmente o incomodavam, como a aglomeração e o barulho, começaram a se desvanecer no calor da animação. Num certo ponto da noite, dois rapazes muito charmosos, com uma aura de autoconfiança e elegância, aproximaram-se do grupo. Tinham a aparência de modelos, com roupas estilosas e um ar de prosperidade. Seus sorrisos eram cativantes e logo chamaram a atenção. Pareciam esbanjar confiança e certamente sabiam como atrair olhares. Eles pareciam ter uma disposição generosa, insistindo em pagar bebidas para o grupo e lançando olhares de flerte constante em direção a Débora e Valéria. Embora Rogério tentasse ignorar essa interação, algo dentro dele sussurrava que havia algo estranho e perturbador no comportamento dos dois rapazes. Um dos rapazes se dirigiu a Rogério, questionando por que suas amigas eram tão difíceis de se fazer amizade. Geralmente são assim, especialmente com pessoas suspeitas, ele respondeu, tentando educadamente afastar os rapazes. Para sua surpresa, em vez de aceitarem a resposta e seguirem adiante, os rapazes continuaram a se mostrar insistentes, suas tentativas de flerte transformando-se em abordagens mais agressivas. Sentindo que já era o suficiente, o trio decidiu deixar a discoteca e buscar um novo local próximo para continuar a diversão. Há outro lugar por aqui que vale a pena conferir. Vamos lá, disse Valéria, um pouco embriagada, mas animada com a perspectiva de explorar um novo ambiente. Com um certo desequilíbrio causado pela bebida e a empolgação, o grupo saiu da discoteca, ainda consciente e ansioso pelo que estava por vir. No entanto, à medida que subiam a rua estreita, as lembranças de Rogério começaram a se tornar nebulosas. O último fragmento de memória vívida que tinha era de Débora sugerindo que fossem a outra discoteca nas proximidades.
O próximo flash de lembrança era acordar sobre o corpo de Débora, já sem vida, uma imagem chocante que ficaria gravada em sua mente. Maurício, o advogado, interrompeu a narrativa. Senhor Rogério, sua história apresenta várias lacunas. Não consegue precisar quando chegaram ao próximo local, tampouco explicar por que seu DNA estava presente no corpo das vítimas. Não é capaz de sugerir nenhum outro suspeito além de você. Rogério tentou respirar fundo, consciente de que sua chance de provar sua inocência dependia da forma como lidaria com seu advogado. Senhor Maurício, coloque-se em meu lugar. Eu e minhas amigas fomos drogados, levados para um canto na discoteca, provavelmente para sermos roubados. Mas ninguém contava que alguém acabaria morto. Essa é a verdade. Se puder me ajudar ao dizer qual é a nova evidência, talvez eu possa lembrar de algo. O advogado mergulhou em seus papéis, examinou com atenção cada folha do maço grampeado, e antes de revelá-las a seu cliente, expressou com seriedade. Antes de mostrar essa nova evidência, peço que considere um aspecto crucial. Sua condenação se baseou na descoberta de diversas mensagens suas dirigidas a uma pessoa ligada a uma das vítimas. Nestas mensagens, sua expressão era intensa e agressiva, indicando um desejo avassalador de estabelecer uma relação com uma das vítimas. Isso guarda notável semelhança com o cenário encontrado pela polícia quando, em estado de choque, ligou para as autoridades. Você acredita que, possivelmente, possa ter experimentado um episódio psicótico devido ao álcool? É válido mencionar que, caso essa hipótese se confirme, pode haver uma consideração de redução da pena devido ao distúrbio mental. Ouvindo as perturbadoras alegações do seu advogado, Rogério batalhou para conter a torrente de emoções. Requereu vários minutos de respirações profundas para restabelecer a calma interior. Por favor, advogado, compreenda que Débora e Valéria eram figuras essenciais em minha vida. A ideia de prejudicá-las ou infligir dano é inconcebível. Asseguro-lhe categoricamente que não carrego qualquer traço de distúrbio psicótico. Conforme repetidamente afirmado no julgamento anterior, a atração romântica simplesmente não encontra morada em meu coração. Embora peculiar, esta é a minha essência desde tempos imemoriais. Maurício Oliveira, o advogado, manifestou um suspiro entediado, e destituído de entusiasmo, emergiu na leitura dos documentos tangentes ao caso que envolvia Rogério. Emergiu à luz uma evidência nova e significativa, com potencial para lançar luz sobre enigmas ainda sem resolução. Recentemente, depararam-se com um padrão operativo paralelo ao utilizado contra as vítimas Débora Mendes e Valéria. Nesta nova narrativa, as vítimas são atraídas a um local isolado, após terem consumido uma substância que de maneira lenta e inexorável silencia os batimentos cardíacos, resultando na extinção da vida. Durante esse lapso de tempo, sua imaginação já preenche os espaços em branco. Com veemência, Rogério se ergueu, suas palavras transbordando de emoção. Está diante dos seus olhos, doutor. Quais mais evidências demanda? Indubitavelmente, os homens que nos brindaram com as bebidas naquela noite na primeira discoteca são os responsáveis, declarou com um tom emocionado. Essa conclusão ainda aguarda confirmação, senhor Rogério. Por ora, necessito que reconheça as figuras nestas fotos. Pondero que seja genuíno e evite qualquer tentativa de engodo, uma vez que isso será prontamente detectado, resultando na perda do privilégio de um novo julgamento. Senhor Rogério, há 2 anos, você foi considerado culpado pelas mortes de Débora Mendes e Valéria. Agora, novas evidências emergiram, sugerindo que o caso merece ser reaberto, expondo-nos a uma trama de crime organizado, onde a malevolência é o fio condutor. Peço que nos diga se reconhece esses 2 indivíduos. Os olhos de Rogério se direcionaram para as imagens projetadas, e após um momento de silêncio, assentiu com a cabeça, indicando o reconhecimento dos homens retratados. Eram os mesmos sujeitos com uma aparência que trazia à tona lembranças amargas e traumáticas daquela fatídica noite. Isso poderia sugerir uma possível cumplicidade entre você e esses homens. Afinal, eles têm laços de amizade e parceria comercial com Lucas Costa, o ex-parceiro afetivo de Débora Mendes. Além disso, de acordo com investigações, eles também desempenharam o papel de rivais de Lucas. A hipótese que estamos explorando na polícia é a seguinte. Movido por ciúmes, você interveio no relacionamento entre Débora e Lucas. Uma vez concluída essa intervenção, tentou, sem êxito, conquistar a mulher que se autodenominava sua amiga. Diante da rejeição, recorreu à sedação e à coerção física, seguindo o mesmo padrão com Valéria.
Toda essa situação teria ocorrido com a colaboração desses indivíduos, que possuíam a confiança de Deborah e também nutriam um desejo ardente de vingança contra Lucas. Uma vez que sua busca por vingança se consumou, você buscou humilhar seu rival, enviando mensagens e imagens das vítimas. Nossas suposições estão corretas? Um suspiro carregado de surpresa e desaprovação ecoou pela sala, testemunhando a reação ao relato da aterradora teoria. Rogério, sentindo-se inundado por lembranças vívidas e sombrias, precisou se esforçar para conter o sentimento de repulsa que emergiu ao ouvir aquelas palavras. Mesmo ciente de que o júri estava potencialmente predisposto contra ele, não estava preparado para o impacto que a visualização dos rostos daqueles homens traria. Inspirou profundamente, sua voz vacilante revelando a tensão interna, e respondeu: Eu sou inocente de todas as acusações que pesam sobre mim e me declaro uma vítima, assim como as outras. Eu tenho uma outra teoria. Aqueles homens, eles também me forçaram a fazer coisas. Coletaram meu DNA e o disseminaram nos corpos de minhas amigas para me incriminar. Eles estavam presentes na primeira discoteca e nos ofereceram bebidas adulteradas. Além disso, eu acredito que, se eles estão envolvidos em alguma cumplicidade, é com Lucas Costa. Ele ficou transtornado quando Deborah terminou o relacionamento com ele. Se há alguém que merece ser investigado, é ele. O advogado de acusação rapidamente interveio, questionando por que Rogério nunca havia esclarecido como seu DNA acabará nos corpos das vítimas. Teria sido por vergonha? Rogério admitiu que, devido à manipulação que sofrerá, sentia uma profunda vergonha em expor a verdade. Faltava-lhe a capacidade de resistência, e foram esses homens que o compeliram àquela situação humilhante. Ele carecia da força para confessar, além de não ter qualquer lembrança dos rostos desses homens. Só foi se lembrar ao ver as fotos. O júri, envolto em silêncio, esperava uma resposta, enquanto o juiz prontamente ordenava uma investigação minuciosa sobre essas recentes declarações. Resultou que Lucas e os dois homens da boate eram ainda mais aterrorizantes do que inicialmente imaginado. À medida que as investigações avançaram, a verdade sobre suas ações terríveis começou a emergir, revelando um quadro sombrio e perturbador. Quando as autoridades finalmente os confrontaram, encurralados e sem escapatória, não tiveram escolha a não ser admitir a chocante realidade. Eles eram os líderes de uma gangue sinistra, cuja crueldade ia além do que se poderia supor. Eles tinham como alvo jovens mulheres, vitimadas por um modus operandi hediondo, impulsionado pelo sórdido prazer de forçá-las a manter relações físicas contra suas vontades. A descoberta de que suas amizades aparentes eram, na verdade, cúmplices nesse cenário hediondo foi um golpe aterrador. Suas redes de confiança serviam como uma fachada para atividades abomináveis, enquanto recrutavam outros homens dispostos a se juntarem a esse perturbador passatempo. A revelação de que eles buscavam alvos aleatórios para incriminar, como uma tática para desviar qualquer suspeita e continuar com seus crimes, abalou ainda mais os alicerces da moralidade. Após 6 meses repletos de incertezas e tensão, finalmente surgiu um raio de esperança para Rogério. Ele emergiu daquele turbilhão de acusações e dúvidas, pois as investigações apontaram para uma nova direção. Com a exposição das atividades horrendas de Lucas Costa, a injustiça que recaía sobre Rogério começou a desmoronar. Saindo da escuridão do sistema legal, ele encontrou a liberdade, tendo seu nome limpo das falsas alegações que o haviam assombrado. Contudo, sua jornada estava longe de acabar. Impulsionado por sua própria experiência traumática e o desejo sincero de fazer a diferença, Rogério decidiu transformar sua adversidade em força. Ele direcionou sua vida para apoiar vítimas de casos semelhantes, oferecendo sua compreensão empática e experiência única. Com cada passo que dava em direção a ajudar os outros a superar seus próprios horrores, Rogério se aproximava cada vez mais da paz que tanto buscava. E ao longo do tempo, finalmente encontrou não apenas a redenção, mas também a paz e o perdão que haviam se tornado sua busca incansável. O que achou dessa história? Faria algo diferente de Rogério? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.